Oi, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer ao pessoal da Sampo por organizar essa live, principalmente a equipe da Sampo, o Vinícius, a Natália, a Gabriele, que proporcionou que fez o apoio aí para a gente poder fazer essa live agora no LinkedIn. Antes de mais nada, o assunto que a gente vai abordar agora nessa live é a desvalorização do real, o aumento do dólar e o hedge nas empresas. Ah, É importante a gente salientar que é o seguinte, essa alta do dólar tem várias motivações. Tem a política monetária, que redução da taxa de juros, que foi para 3%. Tem motivações políticas, vocês sabem muito bem. E são várias variáveis que acabam interferindo na desvalorização do real. Tá? Mas, no fim das contas, o que está acontecendo é que muitas empresas que estavam desprotegidas e que têm uma dívida em dólar, ou têm contas a pagar em dólar, têm um passivo em dólar, acabaram no cambial. E a gente vai discutir isso, esses problemas e com a desvalorização do real. Antes de mais nada, depois o link do livro vai ficar disponível aí embaixo. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonel, sou professor de derivativos e também consultor no mercado financeiro e gestor de fundos. E sou autor do livro, junto com o professor Eduardo Mello, do livro Derivativos, Negociação e Precificação, que aborda exatamente os instrumentos, mas não só hedge, né? Operações de especulação, operações de arbitragem, financiamento, e todas as operações possíveis e precificação de cada um dos instrumentos. Antes, eu gostaria de contextualizar o que é um hedge. Tá? Pô, um hedge, na verdade, é um seguro. É um seguro, mas não contra um sinistro, um seguro é um seguro contra um sinistro, um fator de risco financeiro. O, o, o hedge ele é feito para proteger contra esses fatores de risco. Bom, o mercado derivativo, os instrumentos, tá? Atualmente, os derivativos são divididos, que são os termos futuros. Tá? A primeira coisa que eu devo tentar perceber na empresa é o seguinte: poxa, qual é o fator de risco que eu estou exposto? Será que é só variação cambial? Será que é o preço de uma commodity? Será que uma importadora, por exemplo, uma empresa de aviação, ela está exposta também a derivados de petróleo, não só a contas a pagar em dólar? Tá? Então, você tem vários problemas aí com relação aos fatores de risco. A gente salientar que nem todas as empresas têm moeda funcional real, entendeu? Algumas empresas, por serem exportadoras, basicamente toda a receita, quase todos os custos em dólar, ela passa a ter moeda funcional em dólar. E aí a exposição é para outro lado, tá? Então, vamos definir que uma empresa tem uma moeda funcional em reais, tá? E uma empresa exportadora, por exemplo, exportadora de celulose. Tá? Essa empresa exportadora de celulose, ela fecha contratos de câmbio regularmente, tá? E ela quer proteger a receita dela, tá? De tal forma que se o dólar cair, ela não vai perder, tá? Mas se o dólar subir, ela pode fazer uma operação estruturada chamada Zero Cost Collar, uma operação com essa característica específica, que ela cria um espaço que o dólar pode oscilar livremente. E essa empresa exportadora de celulose protege a receita dela. E aí o dólar subiu. Essa empresa estava protegendo a receita dela, tudo, contra perdas, e ela vai ter um resultado negativo nessa, que supostamente era um hedge para ela.
das receitas. E aí você fica, vamos ver quem é a contraparte dessa empresa. Quem é a contraparte dessa empresa? Um banco. Tá? Então, vamos observar essa estrutura. Essa empresa que fez um hedge para proteger as receitas dela, tá? Montou essa estrutura para proteger as receitas, contra uma desvalorização do dólar, porque ela é uma importadora de celulose, vamos supor, de repente ela fica exposta. Por quê? Ela começa a ficar devendo para o banco. E outra coisa, por causa desse negócio do corona, essa empresa passou a exportar menos. Então ela fez um hedge de uma coisa que efetivamente não aconteceu. E ela passa a dever para o banco. E aí o banco olha, avaliando aquele risco de crédito, ele tem que fazer o credit valuation, a valoração, a precificação com base no risco de crédito dessa empresa. E aí ele percebe a piora, vamos supor, porque ela está exportando menos, a piora do perfil de crédito, essa empresa passa a ter uma dívida maior com o banco, ela passa a exportar menos porque está tendo menos fluxo internacional de celulose, por exemplo, em volume, tá? E ela fez essa proteção. E aí você cria uma situação que, no fim das contas, uma empresa exportadora, que deveria ser super favorável a uma piora geral do perfil de crédito. E para o lado do banco, de repente ele tem uma batata quente que ele precisa recuperar um valor menor para essas operações. Bom, aí, dentro desse contexto todo. Bom, deixa eu ver se tem algum questionamento aqui que o Vinícius ia me mandar. Beleza? Ainda não. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui preparei alguns tópicos para a gente falar, principalmente por que uma empresa, no fim das contas, ela faz hedge. Tá? Basicamente, ela quer proteger, ela tem 3 funções. Tá? A primeira coisa é tornar uma coisa que era incerta numa coisa, antes de mais nada. Tá? Então, ela vai trazer um pouco de certeza, diminuir a incerteza no fluxo de caixa dela. Por exemplo, se ela não fizesse hedge e o dólar subiu e ela tem uma dívida em dólar e tem que pagar essa dívida, ela vai ter que gastar muito mais no fluxo de caixa dela. Se ela não tiver esse caixa, ela vai ter que tomar funding, certo? Outra coisa importante, além do fluxo de caixa, que você tira incertezas no fluxo de caixa, outra coisa importante, que você tira incerteza no lucro da empresa. Por quê? A partir do momento que você sabe quanto você vai pagar e diminui a volatilidade das suas receitas, das suas despesas, você vai diminuir a volatilidade no bottom line. E o bottom line atinge o acionista. Você vai diminuir a volatilidade do resultado da distribuição de lucros para o acionista. Então, a política de hedge de uma empresa ela está intimamente relacionada com criação ou destruição de valor para o acionista. Tá? Outra coisa, além de proteger o fluxo de caixa, proteger o resultado para o acionista, a partir do momento que a empresa faz hedge, ela diminui a incerteza. Tá? Ela diminui a incerteza no fluxo de caixa dela. Como ela diminui a incerteza no fluxo de caixa dela, ela diminui a probabilidade de entrar em dificuldades financeiras. Como ela diminui a probabilidade de entrar em dificuldades financeiras, concorda que supostamente ela melhora o perfil de crédito dela? Alguns bancos, quando as empresas que, por exemplo, têm operações de financiamento com esses bancos, no corporate, por exemplo, alguns bancos, quando essas empresas procuram os bancos para fazer hedge, eles entendem o seguinte: olha, essa empresa está trazendo mais certeza, está diminuindo a incerteza no resultado dela. Então, para mim, eu como banco que vou fazer o hedge para essa empresa, eu estou diminuindo, no fim das contas, o risco de crédito dessa empresa. Então, melhorando o perfil de crédito dela, é mais fácil aprovar esse tipo de operação para as empresas. Tá bom? Então, a lógica é a seguinte: você tem, primeiro, proteger o fluxo de caixa da empresa,
trazer certeza para o fluxo de caixa ou diminuir a incerteza. Outra coisa, diminuir a volatilidade no bottom line, no resultado do lucro da empresa e, consequentemente, o resultado para o acionista. E outra coisa, também melhora para o credor. Por quê? Se a empresa diminui a probabilidade de entrar em falência ou entrar em dificuldades financeiras por causa da variação cambial, fazendo o hedge, você também melhora o perfil dessa empresa, o perfil de crédito para o banco e para o credor. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: toda empresa, ela, que é ativa no mercado internacional, que tenha de passivos em dólar, ela não precisa fazer hedge de todos os passivos e todos os ativos. Tá? Vamos supor que uma empresa ela tem contas a receber em dólar, tá? Porque é uma exportadora, e aí ela fez uma operação de ACC, fez uma dívida. Então, ela tem uma dívida em dólar, vamos supor que essa dívida é maior do que o contas a receber que ela tem. Então, na verdade, a gente chama de exposure, a diferença entre os passivos e os ativos da empresa. A gente fala que o ativo é hedge natural do passivo e vice-versa. Ou seja, você precisa fazer o hedge só da diferença entre os ativos e os passivos em dólar. Tá? Não sobre todo o total. Ok? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, dado isso, você tem um fluxo por exemplo, de operações de câmbio nessa empresa, de exportações ou importações, que seja, você tem um fluxo de câmbio. Então, a diferença entre ativos e passivos. Isso muda com o tempo. Você tem operações de hedge vencendo e a administração dessa diferença, desse exposure, a gente chama de administração dinâmica do hedge. Então, a administração dinâmica do hedge é você sempre controlar o saldo de exposure e fazer o hedge por essa diferença entre ativos e passivos dessa empresa. Tá bom? Outra coisa que é relevante é que Renan Moreno fez uma pergunta. Sobre o hedge, falamos apenas de pessoas jurídicas ou físicas também? Olha, Renan, seguinte. Sobre o hedge de pessoa física, se você tiver uma dívida em dólar que você eventualmente fez, quando você fez um curso lá fora, você fez um programa de tuition, num MBA que você fez e acabou ficando com uma dívida em dólar, aí sim, é recomendável que você faça o hedge. Se o dólar subir, essa sua dívida vai ficar, porque você ganha em reais aqui no Brasil, essa dívida vai ficar dificilmente pagável, tá? Se você não fizer um hedge. E aí você pode usar mini contratos de dólar, tá? É muito simples e tem negociação diária para pessoa física. Tá? Se porventura, no caso da pessoa física, tá? Entenda a diferença entre hedge e especulação. Eu não estou falando em especulação. Especulação é outra coisa. Tá? Para você fazer especulação e ganhar dinheiro com a variação cambial, aí é outra observação. Tem várias operações de especulação que você pode fazer. Mas para a pessoa física, em termos de hedge é um seguro, uma proteção. Então, imagina o seguinte, você quer fazer uma viagem para fora e está com medo do dólar, o dólar já está 5,80, está com medo do dólar ir para 6, 7, sei lá. E você já tem essa viagem marcada, vai ser lá no final de 2021, você vai fazer um MBA fora, ou você faz remessas e guarda esse dinheiro lá fora, efetivamente, ou você pode fazer um hedge, guarda em reais, faz aplicação financeira em reais e faz um hedge aqui internamente. Tá? Como é que você pode fazer um hedge? Simplesmente comprando mini contratos de dólar futuro na BMF. Tá? Uma das alternativas. Ok? Deixa eu ver aqui. Sim. Pode falar, Renato Novak. Pode falar sobre a Selic a 3%? Renato, posso sim. É o seguinte, a Selic a 3% tem, na verdade, dois fatores que são
importantes aí. O primeiro é que muda o equilíbrio do câmbio. Você sabe que política monetária afeta o câmbio, né? O Banco Central, além de fazer política monetária, ele faz política cambial. E as duas coisas estão intimamente relacionadas. Só para você entender a lógica disso daí, imagina os investidores em risco soberano do país na moeda. Vamos supor que você, aqui no Brasil, você baixa a taxa de juros para 3%. Tá? Por que o investidor vai, então, investir no Brasil, que você tem um risco soberano relativamente alto de país emergente, sendo que ele pode investir no México a 6%? Então, no fim das contas, em termos de diversificação de investimentos internacional, o investidor fala o seguinte: olha, poxa, eu vou resgatar aqui no Brasil e investir lá no México. Dessa forma, você vai ter investidores vendendo reais e comprando dólares. E no fim das contas, você aumenta a pressão cambial. Bom, isso quando entra no equilíbrio, entendendo simplesmente uma lógica de oferta e demanda, tá? Por moeda. Então, quando entra em equilíbrio, quanto mais baixa a taxa de juros, mais pressiona o câmbio para cima. Tá? E a perspectiva não é de aumento de taxa de juros nas próximas reuniões. Pelo menos é uma opinião pessoal minha. Tá? E outra coisa que também afeta intimamente o mercado de derivativos. Tá? Principalmente o hedge de moeda. Vamos pegar o hedge de moeda mais simples que tem, que é o termo, também conhecido como NDF. Tá? Essa operação de NDF, no fim das contas, quando a taxa de juros, a curva pré, ela fecha aqui, e toda vez que tem reunião no Copom, num curto prazo de um ano, principalmente, você tem um deslocamento da curva de juros para baixo, tá? Um deslocamento de nível. E outra coisa, quando isso acontece, quando diminui a taxa de juros no Brasil, você diminui o custo de carregamento das operações de NDF. Ou seja, de certa forma, apesar do nível do dólar estar mais alto, você diminui o carregamento, porque a nossa taxa aqui está menor. Na verdade, o carregamento do dólar é o diferencial de taxa de juros, no fim das contas, da nossa taxa de juros em reais contra o cupom cambial. Tá? O cupom cambial é equivalente a uma taxa de juros em dólar. Tá? Então, quando diminui a diferença entre essas duas curvas, diminui o carregamento do hedge, o custo de carregamento do hedge. Certo? Então, por exemplo, se você fizer um hedge agora e for carregando ele, esse custo de carregamento fica um pouco mais barato. Então, você tem dois impactos. Tá? Um impacto é no próprio equilíbrio do câmbio, e outro impacto é no custo de carregamento dos derivativos de moeda. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais um questionamento aqui. Bom, beleza. Deixa eu fazer uma abordagem aqui sobre... falei sobre a administração dinâmica do hedge. Agora, bom, tudo bem. Identificamos que uma empresa tem uma dívida em dólar, está super preocupada porque o dólar está 5,80 e nunca usou hedge. Tá? A partir de agora, ela calculou o exposure dela, que é o volume da dívida, e decidiu fazer o hedge. Qual instrumento usar? A gente vai usar termo, os NDFs, vai usar futuro, mercado futuro, vai usar o mercado de swap, ou vamos usar o mercado de opções. Então, existem diferenças bem grandes diferenças grandes entre esses instrumentos. Primeiro, vamos entender o NDF, tá? O NDF, ele é uma operação basicamente entre banco e empresa, tá? É uma operação que você deve fazer quando você tem certa previsibilidade no seu passivo em dólar. Quando você tem um fluxo mais ou menos previsível. Se ele não for previsível, você corre o risco de ficar... Vamos supor, você tem um fechamento de câmbio que você espera que ocorra daqui 3 meses para pagar uma dívida lá fora ou uma coisa parecida de um equipamento que você comprou, uma parcela. E aí, o que acontece? Você faz um NDF com vencimento exatamente daqui a 3 meses. Só que esse fechamento de câmbio acaba antecipando 2 semanas ou postergando 2 semanas. Então, você corre o risco de ficar ou overhedge,
ou seja, seu hedge foi mais longo do que você esperava, ou under hedge, seu hedge foi mais curto do que você esperava. Tá? Você vai ficar, ou o cobertor vai ser muito longo demais, ou o cobertor vai ficar curto demais, certo? E isso pode acontecer quando você não tem muita previsibilidade no seu fluxo de pagamento em dólares, ou recebimento que seja. Nesse caso, quando você não tem previsibilidade, você acaba tendo uma alternativa que é um instrumento um pouco mais líquido do que NDF. Tá? Você pode usar o mercado futuro. O mercado futuro de dólar, ele tem a grande vantagem que ele é altamente líquido. Você carrega até a data que você quer. Vamos supor, se eu precisar ficar mais uma semana, eu carrego por mais uma semana. Tá? Se eu precisar antecipar, eu consigo vender antes. Então, eu compro, carrego. A única diferença é que todo final de mês eu preciso fazer a rolagem, tá? Desse instrumento de dólar. E aí, quando chegar no vencimento da operação, vamos supor, na data de fechamento do câmbio, sendo um pouco imprevisto, pode acontecer uma semana antes, uma semana depois, eu posso usar o contrato futuro de dólar. E aí, eu encerro o meu hedge exatamente na data que eu vou fechar o câmbio. Mas nem tudo é céu de brigadeiro. O mercado futuro, ele tem ele tem uma operacionalização um pouco mais complicada do que o NDF. O NDF é mais simples, feito diretamente entre banco e empresa. Aprovou limite de crédito, assinou o contrato global de derivativos e é feita a operação entre banco e empresa. No caso do futuro de dólar, você tem algumas complicações operacionais. Eu vou explicar. Primeiro, você não faz diretamente com o banco, você vai fazer por intermédio de uma corretora e você precisa operar em bolsa, tá? Para poder fechar essa operação. Então, você vai ter que entrar, obviamente, abrir uma conta numa corretora. Outra coisa, você vai ter que depositar garantia em bolsa, porque a bolsa ela é contraparte central, você não tem risco de crédito nessa operação, você não tem uma contraparte que pode ficar inadimplente com você. Sua contraparte central é a bolsa. Então, nesse caso específico, você acaba tendo que fazer o seguinte: você vai ter que comprar títulos públicos, por exemplo, que no caso da empresa não é muito bom, porque você vai ter que aumentar o volume de ativos financeiros dessa empresa, principalmente num momento como esse. É complicado, porque as empresas estão precisando de caixa, e num determinado momento você tem que comprar ativos financeiros, você vai ter que depositar em margem na bolsa. E outra coisa também que complica é o seguinte: diferentemente do NDF, que a liquidação é só no vencimento, o contrato futuro tem ajustes diários. Então, tem entradas e saídas de caixa diariamente. Então, vamos supor o seguinte: eu tenho uma dívida em dólar, fui lá, comprei futuro de dólar. Se o dólar subir, automaticamente você vai receber da sua corretora um valor de ajuste positivo. Você está comprado em dólar no seu hedge. Tá? A partir do momento que o dólar cair, você vai ter um impacto negativo. Então, o dólar sobe, o dólar cai, o dólar sobe, o dólar cai, você vai ter impactos positivos, negativos, positivos, e isso vai afetar diretamente o fluxo de caixa da sua empresa. Isso traz, no fim das contas, isso traz uma administração um pouco mais complicada. O contrato futuro é muito mais flexível por causa da alta liquidez, muito mais fácil de administrar, porque você pode acertar os prazos exatamente, mas, por outro lado, você vai ter que fazer uma gestão do ajuste diário, que são as liquidações financeiras diárias, e vai ter que depositar ativo como garantia na bolsa, tá? Não é o ativo como garantia, não é sobre todo o valor nocional da operação. Vamos supor, uma operação de 50 milhões de dólares. Você não precisa depositar os 50 milhões de dólares como garantia, senão não faria sentido. É só uma parcela disso, tá? Para esses contratos específicos, tá? E lá na bolsa, você tem que fazer esse depósito de garantia obrigatoriamente. Existe um caminho alternativo, caso a empresa queira usar o instrumento, né, de contrato futuro para fazer a administração, para administrar essa incerteza de fluxo de caixa. Existe um caminho alternativo para depósito de garantias, que são cartas de fiança. Você pode tentar contratar uma carta de fiança com o banco, na verdade, esse banco vai depositar a garantia em seu nome. Tá? Isso tem um custo, obviamente, mas você daí não precisa
dispor, é só um valor parcial do notional da operação. O notional é o valor do principal, eu vou explicar. Vamos supor que você tem uma dívida de 50 milhões de dólares, é um passivo, tá? Então você tem que, no instrumento de dólar, quando você está comprado, você está ativo. Quando você está vendido, você está passivo. Se você tem um passivo de 50 milhões de dólares, você tem que comprar 50 milhões de dólares para ficar ativo. E aí o que acontece? Você zera a sua exposição cambial nesse momento. Então, se o ativo em dólar for exatamente do tamanho do passivo, você não está exposto em variação cambial. Então, essa é a lógica aí do hedge usando contratos futuros. Tá? Outra coisa, vou pegar aqui minha colinha, vou pegar minha cola. Outra coisa, bom, você pode usar o contrato futuro. Existe um terceiro instrumento que você pode usar para fazer hedge, o hedge cambial, que é o swap. Qual é a vantagem do swap? O swap, na verdade, ele é composto de duas curvas, uma ativa e uma passiva. Tá? Vamos supor que você tem uma dívida em dólar. Você quer ficar ativo em dólar. Tá? Então, na curva ativa, você vai ter que ficar, na curva ativa do swap, você tem que ficar ativo em dólar. E passivo, por exemplo, na curva passiva, ele aceita praticamente qualquer coisa. Essa é a grande vantagem do swap. Nas curvas, eu posso ficar ativo em dólar mais um cupom. Então, eu posso receber dólar mais alguma coisa. E na curva passiva, eu posso pagar taxa pré-fixada, posso pagar um percentual do CDI, posso pagar, por exemplo, IPCA mais alguma coisa. Então, o swap, tanto na curva ativa quanto na curva passiva, ele permite várias variáveis. Tá? Obviamente, tudo que você fizer diferente passa a ser exótico. Tá? A partir do momento que você faz uma operação exótica, diferente, dólar mais cupom contra IPCA mais alguma coisa, a partir do momento que você faz uma coisa muito diferente, passa a ser mais caro, é exótico. A sugestão para as empresas é fazer as operações plain vanilla. Tá? Plain vanilla. O que é plain vanilla? É o mais simples. Porque o mais simples, você vai ter mais competitividade entre as contrapartes, tá? Entre os bancos que você vai cotar. Faça mais simples. Faz um NDF, faz um swap dólar DI, se for fazer, ou no contrato futuro ele é padronizado por natureza. Tá ok? Bom, agora, eu vou falar sobre o quarto instrumento. Tá? O quarto instrumento, ele é bem interessante, que são as opções de dólar. A opção de dólar, ela tem uma característica, e isso daí é engraçado, que foi uma observação que o professor Securato, o Zé Roberto Securato, fez há muitos anos atrás, e eu pensei nisso realmente. A opção tem a grande vantagem de se parecer muito, muito mesmo com o seguro. Tá? Por quê? O cliente, ele já sabe exatamente quanto que ele vai pagar um prêmio pela opção. Então, a lógica é mais ou menos o seguinte, o dólar está 5,80 hoje, tá? E esse cliente tem que pagar uma dívida daqui a 3 meses. E ele faz um contrato de opção. Vamos supor que essa dívida aí é de 50 milhões de dólares, tá? E aí, esse cliente, ele chega e paga 200 mil reais para ter o direito de comprar o dólar daqui a 3 meses por 6 reais. Então, ele tem o direito de comprar por 6 reais. Tá? Se o dólar ficar acima de 6 reais, ele exerce esse direito. Vamos supor que o dólar vai a 7. Tá? Então, ele exerce esse direito, compra 6 reais. Tá? Se porventura o preço ficar abaixo dos 6 reais, cai para 5,40, 5,30, ele não exerce o direito dele. Na verdade, qual é a perda máxima desse cliente? São os 200 mil reais que ele pagou lá no início. Entendeu? Pela lógica, se você pegar um seguro de automóvel, que você vai lá, paga um prêmio de seguro pelo seu automóvel, passa um ano, você não bateu o automóvel, você não teve o seu automóvel furtado, tá? Qual foi sua perda máxima? O prêmio que você pagou pelo seu seguro.
entendeu? Então, o sinistro não aconteceu no caso do dólar, tá? Essa sinistralidade, essa contingência não aconteceu. O dólar não subiu, tá? Efetivamente. E eu acho que a opção, ela tem, pensando na estrutura plain vanilla, tá? Como eu falei para vocês, a estrutura mais simples, de simplesmente comprar a call e esperar o preço subir do dólar. Se o dólar subir, você efetivamente não. Se o dólar subir, você exerce sua opção. Se o dólar não subir, se o dólar cair para 50, você não exerce. Você teve sua perda lá no começo. E outra coisa interessante, esses 200 mil reais que você gastou, você já pode inicialmente, porque você já pagou no começo. Você já sabe qual foi o seu custo. Então você pode embutir, vamos supor, fazer uma importação tal, você pode embutir no custo do seu produto. Então eu sei que eu vou pagar 200 mil reais, eu faço a cotação, embuto. O custo daquele produto específico já é o custo do hedge. Então se o dólar subir, bem, se cair, eu vou ter um ganho da operação, mas mais do que os 200 mil reais que eu paguei. Certo? Então, essa é uma lógica. O mercado de opções, pensando nessa estrutura mais simples, ele é muito similar a um seguro. Tá? É o que mais se parece com um seguro. Se você paga um prêmio, exatamente se chama prêmio da opção, para ficar protegido contra o aumento do dólar lá na frente, tá? No caso da empresa. Por outro lado, você tem o mercado de opções, ele permite a montagem de estruturas diferentes, tá? E são estruturas exóticas, obviamente, tá? São estratégias que, como eu havia mencionado para você no caso do exportador de celulose, no exportador de açúcar, são estratégias que são montadas com opções, com calls e puts. Calls a gente fala opção de compra, put opção de venda, tá? São essas operações montadas com opções que permite você montar uma estratégia que o resultado seja específico para aquela empresa, entendeu? Vou explicar. A operação de Zero Cost Collar, que eu havia mencionado, basicamente, ela consiste na venda, a empresa vai vender uma call e vai comprar uma put, tá? Só que de strikes diferentes. Tá? De certa forma, essa empresa, então a operação chamada Zero Cost Collar tem esse resultado. Se a empresa é uma empresa exportadora, quando o dólar sobe, ela ganha pra caramba, tá? Ganha muito. Quando o dólar cai, ela perde. Então ela está apostando na alta do dólar. Então ela cria uma certa situação da seguinte forma: ela cria um espaço onde o dólar pode oscilar livremente. Vamos supor, o dólar está 5,81. Entre 5,81 e R$ 6, ela não vai ter nem perda nem ganho. Então, na verdade, entre 5,60 e R$ 6, essa empresa não vai ter nem perda nem ganho. Então, o Zero Cost Collar, ele deixa um range, um espaço, onde o dólar pode oscilar sem impactar o resultado da operação. Tá? Efetivamente, a empresa, a partir do momento que o dólar fica acima dos R$ 6, essa empresa, que é uma exportadora, que ela vai ganhar, ela começa a pagar nesse derivativo. Ou seja, ela deixa de ganhar nas exportações dela. Ela limitou os ganhos. Só que, se o dólar ficar abaixo de 5,60, ela limita as perdas dela também. Ela não ganha mais. Então, se o dólar subir muito, ela não vai ganhar muito. Mas se o dólar cair muito, ela não vai perder muito. Então, ela fica limitada dentro desse range de ação, dentro da operação de Zero Cost Collar. Qual é a vantagem? Ela, por essa operação, ela não desembolsa nada no começo. Então, ela fica protegida, tem uma área de oscilação aí nessa operação e, eventualmente, se o dólar subir ou disparar, ela está protegida. Está protegida não. No caso dessa empresa, uma exportadora, ela tem que começar a pagar. Tá? Mas se o dólar cair muito, ela também mantém os níveis de lucratividade dela. Essa operação é bastante comum e ela é composta de opções. Tá? São operações que a gente chama de operações direcionais no mercado de opções. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Um questionamento. Vamos lá. Lucas Dorsa. Professor, você pode citar os 4 instrumentos de novo? Perdi o começo da live.
Lucas, é o seguinte, vamos lá. Os 4 grupos de instrumentos derivativos, tá? São os termos, ou o NDF, no caso do dólar, tá? Termos, os futuros, o futuro de dólar, swaps, tem várias modalidades de swap, mas os mais comuns é o dólar pé e o dólar DI, tá? E opções, que é a opção de dólar. Tá? E as opções, tem a opção plain vanilla, você simplesmente compra uma call, uma opção de compra, ou então tem operações estruturadas montadas com opções. Um exemplo que eu dei é Zero Cost Collar, tá bom? Deixa eu ver aqui. João. Ah, essa é boa. João, Leonel, qual a sua previsão para o dólar até o fim do ano? Peraí, deixa eu consultar aqui minha bola de cristal. Já volto, tá? Não dá, João. Vou falar para você. Até o final do ano, não dá para saber. Pode acontecer muita coisa. Vocês, não sei se você se recorda, quando teve o impeachment da Dilma, tá? O dólar disparou naquela época. Você cria um desconforto político absurdamente grande e você tem fuga de investidores. Aí o dólar dispara. Então, eu não sei como é que vai ser o desfecho de todos os problemas políticos que vão ter aqui, estão tendo no Brasil. Isso não dá para saber. Outra coisa também que pode impactar o dólar até o final do ano é a própria política monetária. Pelo jeito que anda como é que chama? A previsão de inflação, não estão tendo consumo, né, por causa do coronavírus, a inflação está baixíssima. Aí, dado a política monetária, bom, historicamente, não dá para saber como é que vai ser feito mais para frente, mas historicamente, seguindo o bom senso, quando a inflação está bem fechada, está bem baixa, geralmente a política monetária é de redução de taxa de juros. E isso muda o equilíbrio do câmbio, como eu tinha falado. Se muda o equilíbrio do câmbio por simples oferta e demanda, né? Dado que política monetária impacta a política cambial. Então, vou falar para você, consultando a minha bola de cristal aqui, é indefinido, tá? Não dá para saber. Vai depender do desfecho político, dos riscos decorrentes do desfecho político no país e da política monetária, basicamente. E dado que política monetária de fechamento de taxa de juros, diminuição de taxa de juros pelo cupom, muda o equilíbrio do câmbio para cima. Tá? Basicamente é isso. Mais alguma questão? Sim, o Vinícius. Vinícius Carvalho Fernandes de Assis. Assis. Tá? A pergunta dele é assim: pode falar sobre o fluxo de caixa e o resultado também? Sim, posso. Posso sim, Vinícius. O que acontece? É um exemplo que eu até dou em sala de aula, tá? Toda vez que você vai fazer um hedge, acho que isso ele vai ter um custo, tá? E que nem hedge é mais ou menos igual automóvel. Quando tem mais sinistralidade, dependendo do bairro onde você está, o seguro pode ficar mais caro. Tá? E hoje em dia a sinistralidade está alta, vamos dizer assim, do dólar. E as operações de dólar acabam ficando um pouco mais caras, dependendo do perfil de crédito do cliente. Então, é importante a gente colocar em mente o seguinte: todo hedge tem um custo. Tá? Todo hedge. Pode ser termos, futuros, swaps, opções. O futuro tem um custo de carregamento. Certo? Todo hedge tem um custo. Tem um custo de corretagem e tal. E o custo de fazer o hedge impacta o fluxo de caixa da empresa. Tá? Então não tem almoço grátis, você vai ter um custo desse hedge. Tá? Impacta o fluxo de caixa da empresa. A partir do momento que impacta o fluxo de caixa desse custo de hedge, isso impacta o resultado para o acionista, porque se você diminuir o fluxo de caixa, ou o futuro, ou o atual, você diminui valor para o acionista. Então, toda decisão de hedge impacta fluxo de caixa e, consequentemente, é uma decisão de criação ou destruição de valor para o acionista. A primeira coisa é isso.
Tudo bem. Mas quando você está pagando por um hedge, na verdade, você está tirando uma incerteza. Agora, imagine o seguinte: imagine que uma empresa tem um fluxo de caixa imenso e a exposição é pequena desse hedge. Tem um fluxo de caixa muito maior do que a exposição que ela está inserida. Então, exposição, eu estou falando de exposição em dólar, tá? Então, você tem que perceber qual é a relevância daquela exposição, daquela dívida em dólar, por exemplo, a variação cambial nessa dívida, e você consegue fazer isso, identificar essa importância no fluxo de caixa da empresa por uma simples variação que a gente chama de teste de estresse. Olha, peraí, eu tenho uma dívida lá de 50 milhões de dólares, mas a empresa fatura R$ 1 bilhão por mês. 50 milhões de dólares não é tão relevante, concorda? Se for US$ 1 bilhão, talvez passe a ser relevante, mas é, é, não é um valor relevante. Então você tem que ver a relevância do valor. E aí, para você perceber a relevância no seu fluxo de caixa, você vai fazer um teste de estresse. Eu vou, por exemplo, passar o dólar para R$ 7 para ver qual que vai ser o impacto no meu caixa. Pô, se consumir todo o meu fluxo de caixa, aí é relevante, concorda? A partir desse momento é relevante. E aí você vira e fala o seguinte: olha, tudo bem, eu vou assumir esse risco. Sabendo disso, porque eu tenho um custo de funding barato, eu tenho um custo de financiamento barato. Então, se porventura estourar meu caixa, eu consigo tomar instantaneamente uma conta garantida, um financiamento e cubro esse fluxo de caixa. Aí, são dois pontos que você tem que considerar. Primeiro, quando você faz o hedge, tem um custo. Impacta o caixa, impacta o valor do acionista. A partir do momento que você vira e fala assim, olha, eu consigo fazer uma dívida e pagar, se o dólar subir demais e pagar isso daí e tal, eu dou um jeito, eu não preciso fazer o hedge. Só que, pela lógica, se você está contingenciando esse pagamento do hedge, ou seja, você está comprometendo futuramente o seu fluxo de caixa, comprometendo futuramente sua capacidade de funding para cobrir esse rombo que eventualmente vai ser deixado no seu fluxo de caixa com a alta do dólar, você poderia fazer o hedge para não contingenciar isso daí. Ou seja, você poderia usar esse fluxo de caixa para investir essa sua capacidade de funding, esse fluxo de caixa, você pode trazer certeza para isso, pagando o custo do hedge e investir esse dinheiro na sua atividade operacional. Entendeu? Então, pensando na lógica, vamos supor uma empresa que tem fluxo de caixa, que não está acontecendo isso ultimamente eles estão tomando funding até o limite, mas, de certa forma, você está contingenciando isso que você não precisaria contingenciar. E a gente fala o seguinte, desde que o custo marginal do hedge seja menor do que o benefício marginal da certeza do fluxo de caixa, que é o investimento, aí você tem que ver, o investimento desse fluxo de caixa na sua capacidade produtiva, no seu capital de giro, no seu pagamento de salários, nesse tipo de coisa. É importante lembrar que ativos financeiros, os ativos da empresa, se você pensar a estrutura dos ativos da empresa, eles estão em ordem crescente de rentabilidade à medida que eles vão ficando ilíquidos e, na verdade, eles estão em ordem decrescente de liquidez. Então, os ativos financeiros têm a menor rentabilidade da empresa. Quanto menor a contingência que você tiver no seu fluxo de caixa, que a necessidade de contingenciar essa, melhor. No fim das contas, você transfere rentabilidade. Mas o que você tem que avaliar? Se o custo do hedge compensa essa certeza e se esse exposure ele é relevante para o seu fluxo de caixa. Tá bom? E aí, outro questionamento que ele faz aqui poxa, e o resultado também? O resultado, no lucro, você vai ter um resultado com variação cambial, se você não fizer hedge nenhum. Então, se o dólar subir, vai aumentar seus custos, por exemplo. Se aumentar seus custos, no fim das contas, diminui seu lucro. Então, se você não fizer hedge nenhum, no fim das contas, você está trazendo incerteza e está trazendo volatilidade no bottom line, volatilidade no lucro líquido. E isso impacta diretamente para o acionista. A partir do momento, entenda que o acionista, a partir do momento que ele tem mais volatilidade no resultado dele, ele vai falar o seguinte: olha, eu tenho mais risco nessa empresa. Então eu vou exigir um custo de capital próprio, que a gente chama, exigir um custo de capital próprio maior, porque ela tem mais risco.
Obviamente, onde tem mais risco, exige um retorno maior, tá? E isso aumenta o custo de captação dessa empresa, pensando numa empresa de uma estrutura um pouco maior. Deixa eu ver aqui a Liliane Fernandes. Sobre opções. Uma empresa que trabalha com vários clientes no exterior. Então, tem vários clientes no exterior. É necessário ter um contrato para cada operação? E existe limite de quantos dólares pode ser comprado por contrato? E quando a empresa assume um contrato, ele vai para o balanço patrimonial como ativo ter ser exercida a opção? Seguinte, na verdade, você pode fazer um contrato existem algumas modalidades, tá? Você pode fazer um contrato por operação, tá? Um contrato de opção por operação. Não existe limite. Se você for fazer uma operação com o banco, ele que vai definir qual é o limite de crédito que você tem. Geralmente é por notional da operação, tá? Outra coisa, no caso da opção, você vai estar comprando a opção. Então, na verdade, você não representa risco de crédito para o banco, porque você tem o direito sobre o banco, certo? Então, você pode comprar uma opção por operação, tá? Existe uma modalidade que você pode fazer, dependendo da empresa, existe uma modalidade que é chamada asiática, que é o seguinte, vamos supor que é uma empresa que tem um fluxo de caixa intenso de fechamentos de câmbio. Então, todos os dias tem fechamento de câmbio. E aí você tem uma incerteza tão grande que aí a sua opção, ao invés, é exótica essa opção, tá? Ela, ao invés de usar o preço de fechamento do mês, do final do mês, ela pega um preço médio do mês na operação asiática. Então, ela pega uma operação para fluxos intensos de, de hedge, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, a opção, no fim das contas, ela tem que ser marcada a mercado sempre. Esse que é o problema. Toda vez que você vai, você coloca ela no seu balanço, toda vez que você vai, como é que chama, publicar um resultado, você precisa marcar a opção a mercado, tá bom? E se for opção de balcão, você vai ter que fazer essa marcação a mercado. Geralmente, quando ela está no seu balanço, você precisa marcar mercado usando o modelo de Black, tá? Modelo de Black 76, porque é uma opção sobre futuros, tá? A opção de dólar é uma opção sobre futuros. É isso daí. Antes, eu... antes de encerrar aqui a nossa live, eu queria falar sobre algumas operações que lá no passado acabaram por denegrir a imagem do mercado de derivativos. Basicamente, existem algumas operações chamadas de derivativos tóxicos. Então, principalmente com o problema que teve com a Sadia, a Aracruz. Então, o pessoal acabou se afastando um pouco do mercado de derivativos. Entenda, você pode usar como seguro. Só que existe uma linha tênue entre o hedge, que é um seguro, e a especulação. Eu posso usar o mesmo instrumento para hedge, para especulação. Vou te explicar. Vamos supor que eu sou que seja um importador de determinada mercadoria. Tá? Então, eu tenho lá contas a pagar de $1 bilhão. Então, eu importo uma determinada mercadoria, então eu tenho esse contas a pagar, o contas a pagar está no passivo, e aí eu vou lá no meu ativo e compro $1 bilhão de hedge. Tá? Pode ser via NDF, vou comprar todo o notional usando NDF, mais ou menos, para fazer a administração desse meu contas a pagar em dólares. Tudo bem. O que aconteceu nos últimos dias? Tá? O dólar teve uma alta intensa, então bateu 5,81.
Tá? O que acontece? Se você for ver o resultado dessa empresa, o resultado com o hedge, porque ou marcado a mercado, ou o resultado efetivamente que ela recebeu no final, é tão grande, porque o dólar subiu e ela estava protegendo, que às vezes é maior do que a própria margem de venda do produto dela. E isso mexe com o brio e com a cabeça de alguns executivos de empresa. Vamos supor, peraí, eu tive um ganho tão grande com essa operação, por que eu não compro 2 bilhões de dólares de hedge? Não faço 2 bilhões de dólares de hedge ao invés de fazer um. O dólar só está subindo. Então vamos fazer um pouco mais. Tá? Isso daí não é um overhead. Não é um overhead. Overhead é quando você fica com um prazo mais longo, um prazo mais curto, e aí você fica exposto por um período curto de tempo. Isso daí é especulação pura e simples. E foi exatamente o que aconteceu com os derivativos exóticos. O que aconteceu? Lá na janela entre 2003 e 2007, 2008, naquele período, o dólar, ele lá em 2003, ele estava R$4. O dólar estava R$4. E aí, ele caiu, o dólar estava R$4. Ele caiu sucessivamente até 2008 para 1,56. Então o dólar só veio caindo. E umas empresas exportadoras, elas tinham contas a receber em dólar, então ela tinha um ativo, ela ia lá e vendia, tá, para fazer um passivo e matar o exposure. Ela vendia. O resultado com variação cambial das vendas que ela fazia era maior do que o resultado com as exportações, a margem das exportações. Mas no fim das contas, a empresa falou: esquece das exportações, vamos vender dólar. Tá? E aí começou a fazer resultado com venda de dólar. E aí o que acontece? Os bancos, na época, começaram a oferecer uma operação chamada de TARF. É o Target Forward. O TARG. Target Forward. Na verdade, qual é a lógica? As empresas vendiam, ao invés de vender um dólar mais barato, vendiam um dólar mais caro. Conseguiam um dólar melhor para venda. E aí ganhava mais. Só que se o dólar subisse, ela, ao invés de pagar, quando o dólar caía, ela recebia 100% da variação cambial. Mas quando o dólar subia, obviamente ela vendia por um preço maior, a probabilidade de ganhar era maior. Mas se o dólar subisse, ela pagava 200% da variação cambial, ou seja, o passivo dobrava. Vou falar para vocês, isso daí gerou um problema danado, porque lá em 2007, na crise do subprime, o dólar explodiu. Não é a primeira vez que o dólar explode, gente. Não é, o dólar já explodiu mais do que está explodindo agora. Apesar de que o Brasil, dos 44 países emergentes, é a moeda que mais se desvalorizou por causa de situações de política monetária e política mesmo. Certo? Então, o que acontece? A gente teve uma desvalorização intensa, mas teve momentos de desvalorização muito intensa no Brasil, do real, tá? Aí o que acontece? O dólar deu uma pancada para cima no subprime. E essas empresas, de repente, estavam devendo o dobro do que e foi quase uma quebradeira geral naquela época. Tá? Vários casos, vocês lembram. E o que acontece? Não eram os derivativos. Tudo bem, os derivativos foram montados para especulação. Tá? Uma empresa que supostamente era para fazer hedge, supostamente é porque era para estar no core business dela, estava fazendo especulação. Então, existe uma linha tênue entre especulação e hedge. Só que o que acontece? Naquela época, falaram que os derivativos eram tóxicos. Pô, na verdade, a intenção da empresa era tóxica. A intenção dos administradores eram tóxicos. Porque agora você fala assim, eu vou fazer um hedge. Vou aproveitar que o dólar está subindo, eu vou fazer um hedge. Não, você não está fazendo um hedge, você está especulando. Cara. Você está apostando na alta do dólar. Entendeu? É essa a lógica. Então,
A mesma coisa, o dólar vai fechar daqui 2, 3 meses, então eu já vou vendendo dólares para apostar na baixa do dólar. Você está especulando. Basicamente, a gente chama de especulação direcional. Estou apostando na direção do preço do ativo, usando o derivativo como instrumento. Tá? Então, nesse caso, a intenção... Eu posso usar um instrumento plain vanilla para fazer uma operação que é tóxica para a empresa. Em geral, por que as empresas, no fim das contas, sempre no fim perdem quando começa a especular? Você não vê uma situação positiva, a empresa sempre perde. Vou explicar. A empresa, ela tem um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é para pagar salários, para pagar impostos, para pagar fornecedores. Ele não é adequado para absorver esses resultados. A partir do momento que ela absorve esse resultado no fluxo de caixa e vier um resultado negativo, esse resultado vai impactar o fluxo de caixa dela, vai impactar o que circula, o capital circulante líquido dentro da companhia. Isso compromete a liquidez dela e gera dificuldades financeiras. Então, o problema é o impacto dessa operação no fluxo de caixa da empresa. Os especuladores profissionais, eles dimensionam isso, não é que eles não perdem, eles perdem. Só que o especulador profissional, gestor de fundos, é um trader de tesouraria de banco. O especulador profissional, imagina no dólar, tá? Que ele vai tomar posição de dólar. No fim das contas, se ele tem 51% de probabilidade de ganhar e 49% de perder, ele vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, e ele absorve isso, ele tem estrutura para absorver esse fluxo de caixa. E aí, no fim, na soma dos ganhos e perdas, ele vai ter mais ganho do que perda. Esse que é o resultado do especulador direcional no mercado de câmbio, por exemplo, e outros ativos que sejam aí. Não é o intuito da empresa fazer isso. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma observação. Professor, você pode falar de opções binárias? Ah, sim, opções binárias estão fazendo sucesso aí, né? As opções binárias são, na verdade, é call e put do mesmo ativo. O Matheus Correia, tá? Professor, falar opções binárias. Na verdade, opção binária é o seguinte: tá super famosa, que nem o mercado de CFD, não sei se vocês já ouviram falar. É o Contract for Difference. O CFD, na verdade, são usados pares de moedas que o pessoal dólar contra euro, dólar australiano contra dólar canadense, libra inglesa contra dólar. Então, são pares de moedas, tá? E o pessoal tem usado esses pares de moedas para fazer operações numa operação que ela é sempre liquidada por diferença. Tá? Como se fosse um derivativo, mas são pares de moedas. Tá? Esse negócio de opções binárias é mais ou menos a mesma lógica, tá? Mas você tem calls e puts. Tá? Pode ser de moeda também, tá? Não necessariamente, mas pode ser de ação. Você tem calls e puts. Então você pode, quando você, de acordo com a sua análise, obviamente, quando você acha que vai subir, você compra call. Quando você acha que vai cair, você compra put. Então você nunca fica vendido. Tá? Você compra call, compra put, compra call, se você acha que vai cair, compra put. Se você acha que vai subir, compra call. Então, você vai operar com parzinhos. Não tem chamada de margem, nada, e você sempre está comprado nessas opções. Tá bom? São calls e puts de mesmo vencimento, mesmo strike. São parzinhos, tá? Dá para você fazer, inclusive, na nossa bolsa de valores. Felipe Rascalha Pinheiro. Tá? Professor, pensando na ponta do banco, né? A empresa quer fazer um hedge em sua carteira de dólares. Tá? Então, tem ativos e passivos cambiais. Ou seja, o banco assumiu esse risco, sim, de fato. Ele assumiu um risco de crédito. Ele vai ao mercado e necessariamente especula com esse risco, ou ele consegue fazer outro tipo de operação? Felipe, consegue. Vamos entender o lado do banco, tá? O banco, ele fica exposto, basicamente. O que o banco faz? Tá? O banco, ele viabiliza as operações para os clientes, concorda? Ele compra no lugar mais barato e vende no lugar mais caro. O banco vive de spread. Ele é basicamente um intermediário.
A gente fala que o papel social dos bancos é encontrar investidores e poupadores, né? Mas nesse caso, o banco sempre fica com spread. Tá? Então ele está comprando num lugar e vendendo em outro. Tá? Então o banco basicamente ele faz a operação de NDF com você, mas ele está comprando na B3, no mercado futuro de dólar na B3. Então ele neutraliza os riscos dele não com outra contraparte. Então ele tem um portfólio. Então vamos supor que você tem uma contas a pagar em dólar, uma dívida em dólar, ele precisa comprar um NDF. Você vai lá no banco e compra esse NDF com o vencimento da sua dívida. Aí o que o banco faz? Quando ele vai te cotar isso daí, ele está olhando no contrato futuro de dólar B3. Está olhando, coloca um spread na operação, fecha a operação com você e zera o risco dele na B3. E aí ele vai fazendo isso. Primeiro ele fez para o importador, o hedge de dólar. Depois ele faz para o exportador, ele faz a outra ponta. Então ele vai fazendo um spread em cada uma das operações. Qual que é o problema? O banco, na verdade, ele tem várias contrapartes. Ele assumiu o risco de crédito. Quando o banco tem essas contrapartes, primeiro, ele assumiu o risco de crédito. Se o resultado for negativo, positivo para o banco, ele tem que ver. Então, vamos supor que ele fez uma operação para um importador e o dólar caiu. Então, o dólar vai para 5,30. O que acontece? Esse importador tem que pagar o banco. Só que o perfil de crédito das empresas tem piorado. Então, ele está avaliando o risco de crédito nessa ponta. Ele vai fazer um ajuste do valor que ele tem para receber com base no perfil de crédito dessa empresa que deu uma deteriorada. Entendeu? Então, é essa lógica. Ele faz esse ajuste. Então, esse é o lado do banco. Outra coisa, toda vez que o banco faz uma operação que envolve risco de crédito, ele precisa alocar capital. Então, existe um consumo de capital nessa operação. Ele precisa fazer porque a partir do momento que eu faço uma operação com o cliente e eu assumir risco de crédito, eu abro mão de fazer a operação com outro cliente. Então, eu já aloquei meu capital para essa operação. Então, eu preciso remunerar essa alocação de capital nessa operação. Então, tudo bem, eu fiz uma alocação de capital. E aí, vamos supor o seguinte, o contrário. O importador fez a operação, comprou o dólar do banco e o dólar subiu. Então, o banco, na verdade, ele fala assim, pô, eu vou ter que pagar para o cliente, porque o dólar subiu, o dólar foi para 6,30, vou ter que pagar para esse cliente. Então, o banco começa a fazer as contas do custo de funding dele nessa operação. Então, o que acontece? O banco ele tem vários fundings, não é só no overnight, no CDI, né, na operação compromissada de Selic. Ele faz captação via CDB, faz captação via depósito à vista, tem depósito compulsório e tal. Então, tem uma lista de funding. Então, ele precisa fazer o ajuste do resultado com base no funding dele, que às vezes não é o próprio CDI, alguma coisa a mais que seja. Tudo bem. Além disso, o banco tem funcionário do contas a pagar, do contas a receber, do administrativo, não sei o quê. Eu preciso remunerar essa estrutura toda, porque eu tenho o funcionário do RH, tenho despesa com marketing, eu preciso nessa operação remunerar isso também. Então, tenho despesas administrativas para remunerar dentro da operação. Tudo bem, poxa. Aí você vira e fala, caramba, deve ser um custo elevadíssimo para esse tipo de operação. Poxa, além de ter que remunerar o administrativo do banco, faltou uma pessoa que precisa remunerar no banco. O acionista. Tem um custo de capital no banco. Tá? Então, tem que remunerar o acionista também do banco. Então precisa dar uma margem de lucro. Olha que interessante. Para remunerar tudo isso, geralmente o banco tem que espremer, porque tem a concorrência. Ele espreme, tem que remunerar tudo isso. E a diferença, às vezes, numa operação plain vanilla, que eu digo, simples, entre banco e empresa, ele assume risco de crédito, compra na BMF, faz todas as operações tal, e às vezes tem um lucro de 30 bases anual, 40 bases nessa operação remunerando tudo isso. Tá? Então, esse é o lado do banco explicando algumas dessas operações, porque a concorrência é relativamente grande. Vai a mercado? Vai a mercado e vai na B3 e neutraliza o risco dele. Helder Mendonça. E commodities? Sim, commodities. Helder,
É, vou falar para vocês. O mercado de commodities é todo dolarizado. Ele é todo dolarizado. Você pega uma empresa uma trading de soja, que ela vai vender, a soja é dolarizada, tá no mercado internacional. Para esse cara da trade de soja, tal, não sei o quê, no fim das contas ele compra do produtor, transporta para um porto seco, e aí ele coloca, ele carrega o navio. Tá bom, 100 mil toneladas de soja dentro do navio e vai exportar. Então, basicamente, para fazer essa exportação, a partir do momento que ele comprou a soja do produtor, ele vai ter esse trâmite de alfandegária e logística, ele já precisa, ele comprou do produtor, ele precisa vender, ou contratou a compra do produtor, ele precisa vender no mercado futuro de soja, na Bolsa de Chicago. Então, ele precisa ficar vendido, ele travou. Só que ele travou em dólares, concorda? E fez a compra em reais aqui, travou. Ele precisa fazer. Então, ele fez a operação, travou o preço da soja em dólares, agora ele precisa converter tudo isso para reais. Ele vai ter que fazer uma venda de dólares via NDF. Tá? Então, vai lá e trava toda a operação, passa tudo para reais. Certo? Para poder ter o lucro dele em reais aqui, dessa trading aqui no Brasil. Então, pensando, commodities, em geral, principalmente exportação, todas em dólar. Ou importação, vamos supor que uma empresa, não sei se vocês sabem, a Petrobras, na refinaria, se ela subir os preços, abre espaço para arbitragem nos derivados de petróleo, principalmente gasolina e diesel. Então, algumas importadoras travam o preço, usando o mercado futuro de gasolina e diesel, travam o preço dos derivados e também tem contrato futuro de petróleo, trava o preço em dólar, depois também faz a compra os NDF para fazer a neutralização do risco cambial. Então são duas pernas, né? Uma é importação de derivado de petróleo, outra é exportação de soja. Eu tenho contas a receber de soja, eu vendo na Bolsa de Chicago a soja, mas vendo em dólares. Aí eu tenho que fazer a venda do dólar via NDF aqui no Brasil. Então, lembrando, commodities também é 100% quase em dólares, exceto negociação interna aqui. Beleza. Bom, gente, eu vou ficando aqui com vocês na nossa live. Mais uma vez, eu queria agradecer a equipe da Sampo e queria deixar aí registrado para vocês que quem entrou na live agora um pouco depois, meu nome é Leonel, eu sou profissional do mercado financeiro há mais de 22 anos e eu sou autor do livro Derivativos, Negociação e Precificação. Também eu sou professor de derivativos, tenho mestrado e doutorado em finanças, tá bom? Bom, então está disponível aí logo abaixo o link do meu livro. Fique à vontade para dar uma olhada. E eu queria agradecer, antes de mais nada, a Sampo, e queria agradecer a equipe, ao Vinícius, a Gabriele, a Natália, que proporcionaram essa oportunidade aí de esclarecer essas dúvidas e a oportunidade também para mim, para eu poder me expressar aqui na live do LinkedIn. Obrigado, foi um prazer. Fiquem em paz e fiquem com saúde, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Obrigado.